Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, e que a paz estejam com os profetas e mensageiros. Fiquem à vontade para comentar. Olha que interessante a mensagem islâmica, muito equilibrada, nobre, baseada no Alcorão Sagrado, junto da Sunna, que é a biografia do profeta, o último mensageiro Muhammad, que a paz esteja sobre ele. Numa metodologia correta dentre os sábios dos nossos antecessores e também sábios contemporâneos. Devemos entender como que o muçulmano deve se comportar diante de uma invasão, uma agressão política, militar, como no caso que aconteceu com a Venezuela. Importante. Como que a gente se comporta com isso? A mensagem que eu quero deixar para vocês, islamicamente falando, é como que o muçulmano deve agir diante de invasões e conflitos políticos. Fiquem comigo. A religião islâmica não nos ensinou a reagir aos acontecimentos do mundo com emoção descontrolada, não. Nem com silêncio cúmplice, também não. Mas com justiça, com sabedoria e principalmente temor a Deus, o único. Deus é Allah. Ele diz no Corão, livro sagrado: ó vós que credes, sede firmes na justiça, testemunhando por Allah, por Deus, ainda que contra vós mesmos. Isso é justiça. Então o ser humano, para nós, o muçulmano, ele rejeita, sim, rejeita toda injustiça. Venha de onde vier. Não santifica nenhum governo, muito menos potências ou até mesmo ideologias. O muçulmano não se deixa manipular jamais por narrativas políticas, ideológicas ou até mesmo emocionais. Deus, no seu livro sagrado, falou assim: e assim vos fizemos uma nação equilibrada, a nação mediana, a nação justa. Por isso que a metodologia dos sábios e dos nossos antecedentes e dos sábios contemporâneos, os sábios que são consagrados, praticadores da biografia do profeta Sunna, são claros e óbvios. Por exemplo, um sheikh hoje, que se encontra na Arábia Saudita, chamado Fawzan, que Deus o preserve, ele diz: o muçulmano não transforma acontecimentos políticos em combustível para a corrupção, caos ou até mesmo ódio. Ele, o muçulmano, retorna ao conhecimento da biografia do profeta, a Sunna. Um outro ponto importante, um outro sheikh, Rabia al-Madkhali, que Deus o tenha, ele falava: a emoção sem conhecimento destrói muito mais do que ajuda. Não adianta só emoção, tem que ter conhecimento. Um outro sheikh chamado Suleiman al-Ruhaili, que Deus o preserve, fala: apoiar o oprimido não significa abandonar os princípios da religião, do Islã. Tome cuidado. Então, meus queridos e queridas, como que o muçulmano verdadeiro deve agir? O muçulmano, nesses acontecimentos, ele deve agir
Como? Condenando a injustiça, sem hipocrisia seletiva. Evitar incitação, ódio, extremismo e discursos revolucionários. Deve fazer doá, suplicar bastante, com sinceridade pelos oprimidos, injustiçados, pois o doá, a súplica, sem dúvida, é uma arma para o verdadeiro crente. Estão comigo? Podem perguntar se não entenderem. Não justificar agressões com ideologias ou interesses geopolíticos. E lembrar sempre, o profeta, que a paz tenha sobre ele, falou: quem crê em Allah, quem crê em Deus, e no último dia, que diga o bem, que fale o bem, ou permaneça em silêncio, ou fique quieto. Dito corretíssimo. Queridos irmãos e irmãs, a conclusão é: a religião islâmica não é religião de caos, nem de submissão cega, mas de justiça com sabedoria. Um verdadeiro muçulmano não se vende. O muçulmano não se vende à propaganda. Não explode em emoções. Não abandona a Sunna, a biografia, diante das crises. Pois é, entendam. A injustiça continua sendo injustiça. A injustiça continua sendo injustiça, mesmo quando praticada por potências. Mas a verdade continua sendo a verdade, mesmo quando poucos a seguem. O muçulmano verdadeiro, ele deve sempre suplicar por ele e por todos em sua volta. Pedir a Deus que conceda sempre conhecimento benéfico, paciência, discernimento para poder agir. Por isso que a mensagem islâmica, irmãos e irmãs, é clara, é equilibrada. Ela sempre deve estar conforme ao Corão e a Sunna. O Corão, o livro sagrado, e a Sunna, a biografia do profeta. E a compreensão dos grandes sábios, os antecessores e os contemporâneos. Sempre. O muçulmano deve saber como, por exemplo, tem muitos muçulmanos que criticam a Arábia Saudita, que é o berço da religião islâmica, acusando-a de silêncio diante de acontecimentos como a Palestina. Será que podemos fazer isso? O que o Islã diz sobre governantes muçulmanos e acusá-los de silêncio? Fiquem comigo, eu vou mostrar para vocês. A religião islâmica, ela foi revelada para alimentar paixões políticas? Não, não foi. A religião islâmica jamais não foi revelada para alimentar paixões políticas. E muito menos transformar tragédias em palcos de acusações públicas. No entanto, a religião veio para estabelecer justiça. A justiça junto com conhecimento, sabedoria e bons modos. Por isso que Allah, Deus o único, diz no Alcorão Sagrado: ó vós que credes, ó vós que credes, se um perverso vos trouxer uma notícia,
verificai-a, para que não prejudiqueis um povo por ignorância. Entendemos sim que o erro comum de muitos muçulmanos, eles confundem totalmente a diplomacia com omissão, a sabedoria com covardia e o silêncio público com ausência de ação. Na religião islâmica, nem toda ação é correta. Ou então, nem toda ação correta é barulhenta. Jamais. Nem toda ação correta é barulhenta. Nem toda fala emotiva é sincera ou benéfica. Palavra do sábio isso. Olha que interessante. Eles falam que na religião nem toda ação correta é barulhenta, não precisa. Nem toda fala emotiva é sincera e benéfica. Baseando sempre no dito de Deus, quando ele diz: e não sigais aquilo de que não tendes conhecimento algum. Significa que a metodologia dos sábios verdadeiros é como um sheikh chamado Saleh Al-Fawzan diz: não faz parte da biografia do profeta, não faz parte da Sunna expor os governantes muçulmanos publicamente, nem incitar as massas contra eles, mesmo quando há erros. Não é assim que se corrige. Um outro chefe chamado Rabi Madkhali falou assim: criticar governantes em púlpitos, no altar, em redes sociais, sem dúvida alguma abre as portas para a corrupção, para a fitna, e não traz benefício algum para a nação, para uma muçulmana. Um outro chefe chamado Suleiman al-Ruhail, ele diz: apoiar os injustos, apoiar os injustiçados, apoiar os oprimidos, não autoriza jamais abandonar os princípios da religião islâmica, e muito menos o método dos nossos sábios antecessores. O Sheikh Bin Baz, ele falava: aconselhar os governantes é um feito com sabedoria, sabedoria em particular, não com exposição pública. Não podemos expor eles. Resumindo, então, um verdadeiro muçulmano deve agir de uma seguinte forma. Anotem como o muçulmano deve agir nessas situações. Primeiro, apoiar os oprimidos, suplicando sinceramente com obras lícitas. Segundo, evitar acusações públicas sem provas alguma. Outro ponto, não transformar a tragédia em palanque político ou muito menos ideológico. Outro ponto, sempre manter o respeito pelos governantes, independente dos erros deles. Outro ponto, não declarar intenções ocultas, pois somente Deus, o único, Allah, conhece os corações. O nosso querido profeta, que a paz tenha sobre ele, falou assim: quem quiser aconselhar o governante, que não façam publicamente, que só vai expor, e é pior. Agora, sobre o país reinado da Arábia Saudita, especificamente, acusar esse país de silêncio? Não. Isso ignora ações diplomáticas, humanitárias e políticas que não são expostas nas redes. Parte de emoções
não de conhecimento. Contraria o método verdadeiro dos sábios virtuosos, dos antecessores, na forma de lidar com governantes. Por isso que a religião islâmica exige sim que governos governem por aplausos. Não governem por aplausos, jamais. A religião islâmica não exige isso. Mas o que exige então? Exige responsabilidade e sabedoria. Só isso. Ela não exige que os governos governem por aplausos, mas exige responsabilidade e sabedoria, meus queridos e queridas. Então devemos entender que nem todo silêncio é traição. Nem toda fala é coragem. Nem toda crítica é justiça. Temos que ter prudência em tudo que fazemos e falamos. Por isso que o muçulmano verdadeiro, ele controla a língua, busca sempre conhecimento, evita corrupções, fitna, e confia totalmente em Allah, Deus o único, o justo, o onisciente. No Alcorão Deus diz assim: e o fim será para os tementes, piedosos. Então o muçulmano, sem dúvida alguma, deve orar corretamente, assim com orações. E dentro das orações, pedir que Deus conceda sabedoria, retidão na língua e no coração. É assim que o muçulmano age. Por isso que nós temos que ter mensagens islâmica equilibrada. Como assim? Que esteja conforme o livro sagrado, o Alcorão, que são as palavras de Deus, e a Sunna, que é a biografia do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele. E também junto palavras de grandes sábios que passaram por nós, palavras de sábios contemporâneos, lembrando como o reinado da Arábia Saudita trabalha e sempre trabalhou pelo bem da nação, incluindo obras e ações, até mesmo a favor da Palestina, da faixa de Gaza, sem exagero. Propaganda ou emoção vazia, não. Grandes sábios que seguem a Sunna, a tradição do profeta, sempre enfatizaram que julgar governos muçulmanos exige conhecimento, exige justiça, bons modos e não slogans, baseado num versículo que Deus fala: e cooperai na virtude e no temor a Deus. Por isso, grandes sábios dos antecessores, dentre os contemporâneos, como um sheikh que foi um líder na Arábia Saudita chamado Abdulaziz bin Baz, que Deus o tenha, ele reconhecia esse reinado da Arábia Saudita como uma terra que serve o Islã, a religião. Protege o Tawhid, o monoteísmo puro e sincero. Apoia a Da'wa, a divulgação. Sustenta causas para a nação como meios lícitos e responsáveis. Um outro sheikh da sua época, Muhammad Saleh al-Uthaymin, ele ensinava que o apoio à nação muçulmana não se mede por discursos somente, discursos públicos, mas o verdadeiro apoio é por ações contínuas, muitas delas invisíveis ao público.
O outro Sheikh Saleh Fawzan, ele afirma repetidamente que é injustiça negar os serviços prestados pela Arábia Saudita ao Islã, apenas por discordância política. Sheikh Rabi Ahmad ele falava: desmerecer os esforços de um governo muçulmano, sem dúvida, abre a porta da ingratidão e da corrupção, fitna. Sheikh Suleiman Ruhaili diz: apoiar a Palestina é obrigação moral, certo? Mas deve ser feito segundo a Sunna, os ensinamentos do profeta, e não ser feito por pressão das massas. Entende? Por isso que há muitas obras e serviços que o reinado da Arábia Saudita prestou para a nação muçulmana. Sem exagero, sem propaganda. É reconhecido que a Arábia Saudita, até hoje, serve os dois santuários sagrados, Meca e Medina, recebendo milhões de muçulmanos do mundo todo, com segurança e organização para fazer rituais da adoração. Esse país também financia e distribui ao Corão, palavras de Deus, em dezenas de idiomas no mundo inteiro. Esse país sustenta universidades islâmicas, formando estudantes de toda a parte do mundo da nação islâmica. Apoia causas humanitárias em países muçulmanos, até mesmo na Palestina, na faixa de Gaza, por meio de ajuda humanitária, apoio diplomático, envio de recursos médicos e alimentares, defesa da causa palestina em fóruns internacionais. E assim são os sábios. Eles lembram: nem toda ação, nem toda obra corretinha é transmitida nas redes sociais. O erro de muitos críticos, o que é? É que eles confundem a descrição com omissão. Eles medem apoio pela quantidade de discursos, não pela efetividade. Eles ignoram o princípio islâmico de avaliar com justiça, mesmo quando há discordância. E Deus fala o quê? Que o ódio por um povo não vos leve a ser injustos. Irmãos e irmãs, a conclusão de uma forma islâmica educada: o reinado da Arábia Saudita não é infalível, mas negar seus serviços à religião do Islã, sem dúvida, é injustiça. E transformar tragédias em palco para ataques e corrupção não é correto. O caminho dos verdadeiros salafis, sábios antecessores que passaram por nós, é reconhecer o bem sempre, aconselhar com sabedoria, fazer súplica e evitar acusações públicas. Assim que age o muçulmano, de conhecimento. Confiar em Deus, sempre confiando que Deus conhece o que é oculto, e nós não. Deus fala no Corão assim: Allah é mais conhecedor, Deus é mais conhecedor do que aqueles que fazem, Deus é mais conhecedor do que eles fazem. O muçulmano, ele tem que preservar a si e os seus irmãos e suplicar que Deus preserve o que há de bem sempre.
que Deus corrija os erros e conceda a vitória verdadeira, a dignidade ao povo palestino, especialmente para aqueles que estão na faixa de Gaza. Quem dentre os muçulmanos suplica verdadeiramente a sua reza?